Olá pessoal, o meu nome é Larissa Cruz de Jesus, eu faço pedagogia pela Unicesumar no polo de Petrolina, Pernambuco e o meu RA é o 2016 60 945 e hoje a nossa conversa vai ser sobre a atenção involuntária primária e a atenção voluntária secundária. Só que antes de começar o nosso debate, é importante entender os problemas desde as raízes, para assim poder solucioná-los, Então, eu começo o nosso vídeo com uma pergunta. O que é a atenção? A atenção, que é uma palavra usada por todos nós. É uma palavra universal que todo mundo usa durante o dia a dia. Principalmente nós pedagogas em sala de aula, requerendo assim a atenção dos nossos alunos. E aí, o que é a atenção? O que é a atenção? Então, a atenção é a concentração da atividade mental sobre um objeto determinado. Por exemplo, se nós quisermos fixar uma imagem no nosso cérebro, é importante que os nossos olhos, corpo, estejam direcionados para aquele objeto. Da mesma forma, quando queremos aprender uma música, Para aprendermos uma música, é necessário que nós escute ela várias vezes. Vamos falar sobre a atenção involuntária primária. Vamos focar nessas duas palavras. Uma coisa involuntária é uma coisa quando você não quer. E primária pode ser coisas primeiras, primeiros passos. A atenção involuntária primária está relacionado aos estímulos que temos quando ainda somos bebê, Pode ser o quê? Barulhos altos. Quando o bebê escuta um barulho alto, ele se assusta, presta atenção, mudança de clima, mudança de espaço, Não é à toa que muitas pessoas se lembram e lembram muito bem de como foi a infância, Porque de alguma forma situações ficaram fixadas na nossa mente. Por exemplo, eu me lembro muito bem de algumas coisas da minha infância. E aí, quando eu relato com a minha mãe, sobre tal cena que eu lembro, ela fala: como é que você lembra se você tinha apenas uma determinada idade? Era muito novinha para lembrar de muitas coisas. Mas mesmo assim eu lembro, porque alguma situação ficou fixada na minha mente. Certo? Então, a atenção involuntária primária está ligada aos estímulos desde quando nós somos bebê. Barulhos altos, vozes, O bebê também já reconhece ali a voz da mãe, a voz do pai, ele já consegue reconhecer e diferenciar. Então, essas situações estão ligadas à atenção involuntária primária. Com certeza, essa imagem aí faz parte, da lembrança de muita gente, Isso aqui são imagens antigas de como eram os aniversários de antigamente. Se essa imagem faz você ter recordações, é porque, de alguma forma, essa imagem ficou fixada na sua mente, fez parte da sua infância. Agora, nós vamos falar sobre a atenção voluntária secundária. Da mesma forma que na atenção involuntária primária focamos nas duas palavras, na atenção voluntária secundária vamos dar atenção ao voluntária e ao secundária. Uma atenção voluntária é quando você quer dar atenção a determinada situação. Voluntária é quando você quer, você já tem uma consciência e quer prestar atenção em algo ou alguma coisa. Por exemplo, jovens querem aprender, os estudantes querem aprender sobre um determinado assunto para passar em uma prova. E o que é que eles fazem? Voluntariamente, eles sentam e vão estudar o assunto que eles querem aprender. Então, e esse é um exemplo da atenção voluntária secundária.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a atenção na sala de aula, né? É até difícil nós, adultos, termos concentração às vezes, né? É muito difícil a gente sentar e assistir uma aula de várias horas, né? O professor falando, explicando. Então, da mesma forma, as crianças em sala de aula, às vezes estão no mundinho delas, né? Fazendo do lápis de escrever um avião, né? E voando aí pelo mundo da sua imaginação. Então, será porque é muito difícil os alunos prestarem atenção em uma aula? Às vezes porque a aula se torna chata, é uma aula remota, robotizada, né? A mesma aula todos os dias, aí a criança já não tem mais a mesma concentração que tinha antes. Então é importante nós pedagogas sempre utilizar atividades lúdicas nas nossas aulas para assim atrair a atenção dos nossos alunos e fazer com que eles se tornem mais participativos e protagonistas da sua própria história. Então, o que podemos fazer? Podemos fazer brincadeiras durante as aulas, nós podemos dar uma aula em um outro local da escola, fazer passeios pela escola, passar um filme, uma música, fazer bingos, né, que é uma atividade que os alunos gostam. Então, fazer com que a criança venha ser o protagonista, venha fazer com que eles queiram ser participativos, para que a aula não se torne uma aula chata. Então, essa foi a minha explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Tchau, tchau!